Iniciada no Brasil em 10 de setembro de 2015, a campanha do Setembro Amarelo tem a missão de alertar, prevenir e conscientizar as pessoas sobre um assunto muito delicado: o suicídio. O mês de setembro foi escolhido porque desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A campanha Yellow Ribbon, que significa laço amarelo em inglês, teve origem nos Estados Unidos no ano de 1994, quando Mike M., de 17 anos, tirou a própria vida. Ele restaurou um automóvel Mustang ano 68 e o pintou de amarelo. Parentes e pessoas próximas não notaram que o rapaz tinha problemas psicológicos e, infelizmente, não puderam evitar sua morte. O corpo de Mike foi encontrado dentro do carro. No dia do velório, seus pais entregaram cartões com fitas amarelas dentro de uma cesta com a mensagem: "Se você precisar, peça ajuda." Segundo a Organização Mundial de Saúde, em mais de 90% dos casos, é possível prevenir que uma pessoa tire a própria vida. O suicídio é um problema de saúde pública e mata um brasileiro a cada 45 minutos e uma pessoa a cada 45 segundos no mundo. Mesmo com esses números alarmantes, o tema ainda é visto como um tabu. Esse ato extremo e definitivo muitas vezes está ligado à depressão, criando um ponto de vista de tristeza, vazio e desânimo. O canal Massívagos conversou com a neuropsicóloga Marilza Moura Oliveira e ela explica a princípio como lidar com alguém que tentou tirar a própria vida. E não se esqueça, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Bem, a primeira coisa que você tem que fazer é oferecer acolhimento. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas ficam querendo ajudar logo de início. Não adianta, a pessoa estar nervosa. Então você acolhe, chega perto dela, fala: eu tô aqui. Que ela tenha a sensação da sua presença sem julgamento nenhum. Por quê? Que tipo de julgamento? Claro, as pessoas falam assim: eu não julgo a pessoa assim, não. Julga. Sabe quando você fala: que é isso? Que é isso? Não pensa nisso, não. Isso faz coisa de doido. Para! Essas frases não acolhem. É só você falar: eu tô aqui. Se você fala um jeito assim: para com isso, a vida não é assim, você está mostrando para ela que, além de julgar, você está minimizando o sentimento dela. Minimizar o sentimento, a pessoa fica muito pior. Você chega, se posiciona ao lado, oferece o ombro e fala: eu tô aqui para te ouvir. Fala para ela procurar um profissional, porque às vezes, a maioria das pessoas, antes da pandemia, então, isso era pior. Você vai estar com problema no joelho, você procura ortopedista. Problema ginecológico, vai no ginecologista. Mas o problema do pensamento acelerado, do pensamento intrusivo, você não procura um profissional. E hoje nós sabemos, depois da pandemia, o quanto vale uma ajuda profissional. E se você vê que ele não vai buscar, você mesmo se coloca à disposição para levá-lo. Porque ele não tem força para nada. Às vezes não tem dinheiro para ir e às vezes ele não tem força para caminhar nesse momento. Então se coloque disponível. De modo geral, os sinais que indicam que a pessoa está com essa possibilidade de tirar a própria vida são alguns, assim, umas mudanças de comportamento muito bruscas. De repente você vê que ela se isola, ela está muito no quarto, ela está muito sozinha, ela não quer conversar com ninguém. Isso, e se a pessoa já era extrovertida, fica mais fácil de perceber. Mas quando ela é introvertida,
E há uma diferença aí muito grande do introvertido para o tímido, que as pessoas não comentam muito, mas o tímido, ele tem vontade de fazer e não faz. O introvertido, ele fica na dele e não faz diferença nenhuma para ele fazer. Essas duas personalidades, não é fácil de detectar que ele está com muito sofrimento e que ele tem a possibilidade de atentar contra a própria vida. Então, fiquemos atentos. Às vezes, um amigo nosso ou alguém de casa que já era na dele, era quieto, mas agora ele não quer nem almoçar, ele não quer tomar café, ele comer, então é uma coisa que você preste atenção. Se a pessoa parou de comer, pode ser um sinal. Tá certo, às vezes tá fazendo uma dieta, tá fazendo alguma coisa assim, mas fique atento a esses sinais, né? Frases como: ai, podia acabar com tudo isso de uma vez, eu poderia estar num outro lugar nessa hora, eu não queria estar aqui. Ai, olha, eu queria alguém me levasse embora. Ou então, muitas vezes a pessoa, ela tem uma fé, ela pensa que fazer isso é pecado, então ela fala: eu queria que Deus me levasse. E às vezes nós não damos muita atenção a isso, porque a pessoa é de fé, e não parece, mas uma maneira da pessoa atentar contra a própria vida. Ela está dizendo que aquilo ali não dá mais para ela. Né? O aumento das drogas, ele já usava drogas, já usava o álcool, mas agora aumentou muito mais. Isso aí é imprescindível que você preste atenção. E às vezes a pessoa já bebe e aí você não percebe que ela está bebendo mais ainda. Então, começa a prestar atenção nesses sinais. E ela também começa a organizar a despedida dela. Ela deixa tudo ajeitado, ela está vendo alguma maneira de terminar com a própria vida. Não assim, organização de documentos, essas coisas pode ser simplesmente porque a pessoa está percebendo que ela vai e está chegando a hora dela partir, mas, na verdade, se a pessoa está tudo bem e ela começou a se organizar para morrer, então preste atenção. Esses são alguns sinais que você pode mostrar acolhimento, e eu volto a falar do acolhimento, por quê? Porque hoje as pessoas querem falar muito da vida delas. E na hora que alguém dá um sinalzinho leve, a pessoa já fala o problema dela. Você deve conhecer pessoas que são assim. Elas sempre têm um problema maior que o seu, ou então uma alegria maior que a sua. A primeira coisa que você precisa fazer é prestar atenção no outro. Esse é o maior acolhimento. Bem, os distúrbios mentais que podem levar uma pessoa a cometer esse ato, o suicídio, são vários, porque qualquer coisa que cause um sofrimento muito grande, que ela se sinta numa situação que ela não tem uma possível solução à frente, então, e nós temos vários transtornos, até alguns que as pessoas não comentam muito, mas como borderline, o transtorno bipolar, a esquizofrenia é mais conhecida das pessoas, né? Mas dependência química, dependência alcoólica, todos esses podem levar a pessoa a chegar a um estágio do sofrimento que não há mais caminho de saída. Então ela pensa que acabar com aquilo tudo vai fazer diferença na vida dela e ela vai para um outro lugar onde não terá mais essa preocupação. Hoje, quarta-feira, dia 10 de setembro, a Massiva Boost Channel vem trazer para vocês a vida, alguns comentários sobre a vida do cantor e compositor Assis Valente, né? Que tragicamente vem a óbito em 1958 por ingestão
de formicida com guaraná. Assis Valente era um autor, compositor, cantor, compôs grandes composições, grandes músicas para Carmen Miranda gravar, né? E entre outras bandas e artistas daquela época. Ele foi encontrado num banco de rua após ter ido ao escritório de direitos autorais, o SBACEN, que fica no centro do Rio de Janeiro. Ele teria telefonado aos empregados e a amigos para comunicar a sua decisão de tirar a sua própria vida, né? Além de deixar um bilhete para a polícia. E nesse bilhete, endereçado ao Ari Barroso, ele pedira, né, que o Ari pagasse 2 aluguéis atrasados e deixou a simbólica frase: "Vou parar de escrever, pois estou chorando de saudade de todos e de tudo." Talvez o grande motivo da morte desse grande autor, compositor e cantor teria sido as dívidas que ele tinha em grande quantidade na época. E agora, para ilustrar, eu canto uma música do Assis Valente. Anoiteceu, o sino gemeu e a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Tem assim felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem.